sim. Já avisei o pessoal, algumas pessoas já viram já. Tá bom. Professora, eu tentei fazer os exercícios da unidade 2, só que aquele arquivo que a senhora colocou lá no Ava, eu não consigo abrir, porque o meu sketch é na versão 2017, e esse é 2019. Não tô ouvindo. Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito disso mesmo, Uhum, porque aquelas aulas que eu coloquei da unidade 2, na realidade, a gente já estava online, né? E até uhum, aquele momento a gente não sabia que a prática iria ser feita depois, né? A gente achou uhum, que, eu achei que, quer dizer, a orientação que passaram para nós seria que a prática que era para dar aula completa, e por isso que eu postava os exercícios. Mas eu vou lançar essa semana os exercícios feitos em sala de aula, só aqueles exercícios que eu dei nas duas primeiras aulas, que é o desenho do lote, aquele outro desenho de figura geométrica e o desenho daquela casa. uhum, Então, esses três exercícios eu vou lançar como atividade feita em sala de aula, porque realmente a gente fez em sala de aula, né? Agora, os outros exercícios, algumas pessoas fizeram e mandaram, mas eu só posso lançar a hora que a gente retornar, uhum. Entendi, porque eles têm que ser feitos presencialmente, entendeu? entendi. Aí Eu até algumas tentei pessoas fazer. não me mandaram esses três, que são os das primeiras aulas, então eu preciso que me mandem até quarta-feira esses exercícios para eu Hum, poder lançar ainda essa semana, tá. tá? Eu tentei fazer esse exercício da cadeira e da mesa naquela versão do Uhum. sketch na web, né? Ah. Mas a parte de virar a. Esqueci o nome. Pra ela ficar em planta, eu não consegui achar nessa versão. Não tem tudo nessa versão. Eu, É. na verdade, nunca usei essa versão. Eu testei algumas coisas. Caso a gente fosse trabalhar realmente com os exercícios em casa, aí eu ia fazer todos os testes, mas como acabou Uhum, suspendendo para voltarmos quando for presencialmente, né? Aí o que uhum, a gente vai conseguir é assim, a gente vai fechar o primeiro bimestre, porque eu vou considerar esses dois exercícios de sala de aula, que eu já tinha avisado vocês, a gente fez em sala de aula, como atividade de sala de aula, e a avaliação vai ser teórica, né? Então, eu tá. postei já o link hoje, lá na unidade 3 seção 2. Vou mostrar para vocês Uhum. direitinho, daqui a pouco eu compartilho a tela. Vai ser na semana que vem, né? Semana que vem, segunda-feira que vem, Tá. tá? Uhum, Aí são alternativas. Tentei pôr as questões mais, apesar de ser teórica, mais que tem a ver com a prática, uhum, porque eu acho que comando não tem que ficar sendo decorado, esse tipo de coisa, é, mas eu tentei fazer o que fosse mais tranquilo de todos participarem, e aí os alunos precisam acessar para fazer, porque quem não acessar o link não vai contar como ter feito a avaliação, entendeu? Depois tem que fazer segunda chamada. uhum, entendi. Então, isso é importante que todos acessem. Outra coisa, tem Uhum. alguns alunos que não fizeram, nem começaram o desafio nota máxima. Eu tava falando disso com o meu grupo hoje. Então, Que a gente não assim, ganhou é nenhuma muito consigna. importante que faça, Aham. porque se não fizer o desafio nota máxima, vocês vão ficar com a pontuação abaixo, Não vai atingir a nota. não vai Uhum, atingir. E aí, ó, quer ver? Eu até tenho uma listagem que eu recebi hoje da Rosa, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, uhum, para falar quem são, que eu tenho que filtrar por turma, estão todos os alunos aqui.
Deixa eu ver se eu consigo. Ó, mas, por exemplo, do quinto semestre, que é o que a gente tá, né? O de vocês. Deixa eu selecionar só a sua turma aqui. Tá. Ó, o simulado. A Ana Paula fez o simulado. A Ana Paula fez 50%. O Arnaldo fez bastante até. Uhum. Ó, quem tá com grande problema, ó. Quem tá bem pouquinho é a Daniele. A Uhum. Daniele fez o simulado, mas ela não fez nenhuma lista. E ela tem pouco Uhum. ponto. Muito É. pouco. Porque ela só fez o simulado. Uhum. Quem mais que tá bem abaixo? O João, Uhum. Eu vou marcando esses nomes, que daí João eu peço pra Gabriel. eles fazerem pra não sair prejudicado, né? Então, a Daniele. Os outros, se quiserem fazer, quanto mais fizer, melhor, né? Uhum. Mas João Gabriel. Eu tô Quem, tentando acompanhar toda semana. uhum, quem mais? Dani, E João o Thales. O Thales também não fez praticamente nada. e o Thales. Esses Uhum. são os que estão aparecendo aqui para mim como os que têm pontuação mais baixa. Uhum. Que quem fez a proficiência. E aí tem uma avaliação de proficiência aqui também, né? Uhum. A de proficiência. Ó, o Thales não fez. O Gabriel não fez. A Daniele não fez. São os mesmos. Uhum. É importante avisá-los para que não, senão eles vão ficar com a pontuação abaixo. Aí depois, para eles Uhum. recuperarem, fica bem difícil. Então é melhor eles já se atentarem para isso logo, né? Uhum. Tá bom? Tá bom. E aí você, por favor, não sei se vai entrar mais alguém na aula, eu vou esperar mais uns minutinhos, mas na verdade Eu. já deu o nosso horário até Uhum. de começar. Mas avisá-los para mandar os exercícios para mim até quarta-feira. Tá. Eu posso até depois, eu vou te mandar o print dos 3 exercícios, o exercício dos 3 que eu preciso receber, para que ninguém tenha dúvida, Tá bom. tá bom? Aí eu acho que fica mais tranquilo de todo É pra enviar mundo. até que dia mesmo? Quarta-feira, Até dia quarta. 20. Isso. Danilo tá entrando. Quarta é dia. 22. Esses Uhum. exercícios, na verdade, Raiane, já eram para estar feitos, porque a gente fez em sala de aula, Aham. né? É só É. me enviar mesmo. O envio, eu vou Uhum. te mandar o e-mail. Eu prefiro que envie pelo Gmail do que pelo Ava, porque dependendo do tamanho, não vai pelo Ava. É o do que eu envio, né? Isso, É porque senão Márcia, alguma coisa. Márcia GL Monteiro, é isso, GL. é marcia.glmonteiro, arroba, gmail, não, acho que tem a Anhanguera. Anhanguera.com. Peraí que eu vou pegar exato, que eu criei, ó, é Márcia, marciagl.anhanguera@gmail.com. O Marcos entrou também? Olá, Marcos. Daniele. Olá, tudo bom? Pessoal, eu estava aqui falando com a Rayane, duas coisas muito importantes. Primeiro é o desafio nota máxima. Alguns de vocês não fizeram ainda nem o simulado. Então, a gente precisa, além de vocês fazerem o simulado, que vocês façam as listas também. Porque essa pontuação, ela entra para esse bimestre. Tá bom, Daniele? Você é uma que tá, pelo menos no relatório que me mandaram, consta como ter feito pouco. Então, corre atrás para que você consiga alcançar aí a pontuação, tá? Uma outra coisa importante é sobre os exercícios que eu vou lançar
como exercícios feitos em sala de aula, aqueles exercícios que valem 1.000 pontos no primeiro bimestre. São 3 exercícios, 2 eu passei na primeira aula e 1 eu passei na segunda aula nossa, na terceira aula, na verdade, na segunda e na terceira aula nossa ao vivo, que foi feito presencialmente, tá? Eu não vou cobrar os exercícios que eu postei no AVA. Por quê? Porque aqueles exercícios que eu postei, eles vão ser feitos depois presencialmente, tá? Porque aí a gente teve, no meio do caminho, né? Depois que a gente começou com as atividades remotas, a gente teve a informação que essas aulas seriam presenciais depois. Então, os exercícios são o exercício de desenho de lote, um outro exercício que era de figura geométrica, e o último exercício é aquele que eu desenhei uma plantinha de uma casa e vocês tinham que erguer as paredes e fazer as aberturas. Eu vou mandar através da Rayane os 3 exercícios, mas eu preciso... Na verdade, a maioria de vocês já tem o exercício feito, porque a gente fez em sala de aula. O que vocês precisam é somente printar a tela e me mandar o exercício, para que eu possa validar essa pontuação. Márcia, esse que foi feito em sala, eu mandei para você. Sim, eu tenho algumas pessoas... Deixa eu até posso abrir aqui e já avisar quem me mandou. Eu já tenho, ó... O Arnaldo me mandou do lote, o Gabriel me mandou da figura, a Rayane me mandou do lote da casa. A Rayane, acho que você não me mandou da figura, pelo menos eu não detectei. De qual figura? É uma figura, parece um lote, só que ela é toda tortinha. Eu vou mandar para vocês. Foi a segunda Foi. que passou na sala? Mandei sim. Então eu vou procurar, talvez Mas eu não depois eu tenha... vejo. O Marcos me mandou do lote, mais falta da figura e da casa, e a Milene me mandou do lote, falta e da casa. Daniele, você me mandou... Não, eu não detectei, mas eu não olhei todos os e-mails, tá? Porque tem gente que mandou pelo Ava, teve gente que mandou pelo Hotmail, teve gente que mandou pelo Gmail. Então, o que eu estou pedindo, até falei com a Rayane antes de vocês entrarem, para concentrarem todo mundo me mandar no Gmail agora. Porque o AVA, às vezes, não cabe o tamanho do exercício, e aí ficam umas pessoas mandando pelo Gmail, outras me mandando pelo AVA, e fica difícil de eu gerenciar tudo isso. Tá? Então, eu prefiro que envie pelo Gmail para que eu possa validar aí todos os exercícios direitinho. No grupo depois. Eu vou até confirmar qual que eu mandei, daí se eu mandei em outro, encaminho do Gmail, então. Por favor. Daí eu consigo confirmar. Gente, Ótimo. eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Um minutinho, deixa eu entrar no AVA primeiro. Eu quero mostrar para vocês lá. Tá com problema, professora, não tô conseguindo entrar, não. Mas eu entrei hoje normal, várias vezes já. Não, hoje eu entrei também, é mais pra agora, umas 6h40, mais ou menos, ele começou a cair. Vamos ver se ele entra. Entrou só o desafio nota máxima. Professora Márcia, depois você vai postar para a gente os exercícios que falta, porque eu tive que formatar o meu computador e eu lembro que enviei do lote. Os outros do lote você enviou. Você enviou o lote e a casa. Falta essa figura, que é uma figura que a gente fez no mesmo dia que a gente fez o lote. Tá bom. Realmente, Rayane, agora não tá entrando. Olha, eu entrei o dia inteiro no AVA. Então, bom, eu ia mostrar para vocês. Vamos ver se até o final entrar, eu mostro. O que eu ia mostrar para vocês, na realidade, era... Eu tô compartilhando o SketchUp agora. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Tá bom. Sim. Ok, então, o que eu ia falar com vocês, ia mostrar no AVA, é que o link da nossa avaliação vai ficar na seção 3, não, unidade 3, seção 2. Vocês clicam lá e abre um formulário parecido com esse formulário que vocês respondem depois que vocês leem a aula, né, no AVA, tem sempre umas questões, né, alternativas. Bem parecido, são 10 questões.
Essas questões precisam, são múltipla escolha, tá? E aí, cada uma vale 1 ponto. Né? Na verdade, cada uma vale 100 pontos, porque a nota vale 1000, né? Então, são 10 questões valendo 100 pontos. Aí, depois, eu vou fazer... Então, na pré-aula, eu coloquei o material que vocês têm que estudar, que basicamente é a unidade 1 e 2, tá? A unidade 3 não cai. Unidade 1 e 2. E na pós-aula, eu vou entrar com vocês, então... ou eu vou gravar um vídeo explicando como que foi corrigido a avaliação, qual é a resposta de cada questão, para que vocês entendam, tá bom? Ok? Sim. Uhum. Então, vamos seguir. Hoje a nossa aula, parece que não, né? Mas a gente já está tão avançada aqui no SketchUp, a gente vai, praticamente de modelagem, a gente já aprendeu tudo, né? O que a gente vai aprender hoje é trabalhar com cenas. Porque a partir de cada cena que eu crio, eu consigo depois gerar uma animação. Então, é isso que a gente vai fazer hoje, trabalhar com cenas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente trabalha com cena é essa barrinha aqui, ó. Essa barra aqui é chamada barra de utilização de câmera. Se você não tiver com ela aparecendo, ó, vou fechar. Lembra clicar com o botão direito sobre essa barra aqui e achar, então, a barra de câmera. Essa aqui, câmera. Ó, aí ela aparece bonitinho. Junto na barra de câmera tem o orbitar, que a gente já aprendeu, tem o pan, que é a mãozinha que a gente já aprendeu, e tem os zooms todos que a gente já aprendeu. Só que ela tem mais essas 3 figurinhas. A primeira delas se refere ao posicionamento da câmera, ou seja, onde o observador vai estar dentro da nossa modelagem. A segunda, ela é acionada automaticamente depois que eu posiciono o meu observador. E ela, então, eu consigo girar para eu ter a visão do que o observador quer olhar, por isso que é um olhinho. E a última é percorrer, ou seja, a partir daquele ponto ele pode andar. Então, vou mostrar as 3. Eu prefiro posicionar sempre o observador olhando pela vista de topo, porque é mais fácil de eu posicionar. Então, eu venho aqui, posiciono o meu observador. Por exemplo, quero aqui na entrada da casa primeiro, ó. Observe que ele já virou um olhinho. Por que ele virou um olhinho? Porque ele já me permite ajustar aqui. Eu tenho essa aqui do meu canto esquerdo, abaixo da minha tela, eu tenho chamada altura dos olhos. A gente adota 1,68 como padrão de altura de olho, que é a altura do olho humano. Mas se você quiser alterar, é só você apertar a tecla Tab e aí você consegue digitar, por exemplo, 1,90. Ó, tá vendo que ele sobe? Vou digitar bem baixinho para vocês entenderem a diferença, ó. Vou pôr 80 centímetros. Ó, ele vai lá para baixo. Então, a altura dos olhos humanos, normalmente, é 1,67, 1,68. Então, é por isso que ele até adota como padrão isso. Uma vez, então, vou voltar para posicionar a câmera de novo, para vocês entenderem o processo, ó. Uma vez que eu venho aqui, pego o meu posicionar câmera, coloco. Ele muda, e aí eu posso olhar para um lado ou olhar para o outro. Basta segurar o botão esquerdo do mouse e girar. Então, eu quero olhar aqui, por exemplo, tá? Se eu quiser caminhar a partir desse ponto, eu posso caminhar. Então, eu vou apertar aqui. O campo de visão... Quando eu esqueci de falar uma coisa, que é a questão do campo de visão. Então, o campo de visão, ele pode ser alterado quando eu digito Z. Observe aqui onde está escrito a altura dos olhos. A hora que eu digito Z, ele muda para campo de visão. Ele é dado em graus. Então, aqui, o que está acontecendo? A partir do olhar do observador, ele está abrindo 60 graus. Olha o que acontece apertando o Tab, se eu puser, por exemplo, 100 graus. Tá vendo que ele afasta? Porque ele aumenta o campo de visão. Então, necessariamente, ele afasta o objeto. Vou mudar agora para mais perto. Por exemplo, 45 graus. Ele aproxima mais. Ok? 60, ele sempre vai entrar o campo de visão, o último que você adotou. Então, se eu fizer uma próxima imagem e adotar 45 para essa, a próxima cena vai adotar 45. Para eu alterar, eu tenho que apertar Tab. Ó, vou voltar para o 60, que me agrada mais.
Posso ajustar o olho de novo? Posso. Se eu pegar aqui, eu posso ajustar o olho de novo, ó. Feito isso, como que eu crio cenas? Então, vamos dizer que essa é a primeira cena que eu quero criar. Eu posso tanto vir aqui visualizar, animação, adicionar cena, ou, mais fácil que isso, que eu prefiro trabalhar, é habilitar o Default Tray, que é essa bandejinha lateral, e vir aqui em cenas. Então, eu vou adicionar uma cena. Eu não sei porque que ele está piscando. Para vocês aparece piscando ou não? Como assim piscando? O Default Tray tá piscando para vocês ou não? Porque para mim... Ah, então tá bom. É que para mim ele tá piscando, mas eu acho que é porque é incompatibilidade com o Teams. Oh, caramba. Deixa eu só arrumar ele aqui, que ele tá grudando. Ó. Então, por exemplo, deixa eu só retirar essa cena. Se eu quiser, eu tenho uma cena aqui que já tá criado no meu. Eu quero excluir ela, tá? Eu posso excluir essa cena vindo aqui, ó. Clicando com o botão direito e por excluir cena. Eu vou excluir todas as cenas que eu tenho aqui para vocês verem como que a gente cria uma. Ó. Então, a partir dessa cena aqui, eu vou criar. Vou dar um mais. Ele já criou uma cena aqui, tá vendo? Que até o previewzinho aparece da cena. Aqui no nome, eu posso renomear. Então, por exemplo, entrada. Esses itens aqui que aparecem, é tudo que eu quero que apareça. Eu quero que apareça a localização da câmera, geometria oculta, camadas visíveis. Normalmente a gente deixa tudo habilitado, a não ser que a gente queira alguma coisa diferente. Quando eu clico com o botão direito, eu posso adicionar uma cena nova, atualizar essa cena. Eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de atualizar a cena, renomear a cena ou excluir a cena. Então, ó, terminei. Era para ele ter renomeado. Vamos renomear aqui que ele não entrou. Entrada. Olha lá. Agora entrou. Entrada. Então, essa é a primeira cena minha. Agora, eu vou criar uma outra cena. Observe que a hora que eu crio a cena aqui, ela entra aqui, ó. Entrada. Criou uma fichinha chamada entrada. Vou lá para a vista superior, que eu prefiro para criar uma nova cena. E eu quero agora, eu vou vir aqui nos meus layers e eu vou deixar de visualizar o teto, para eu poder enxergar aqui dentro da minha plantinha, que fica mais fácil de eu posicionar meu observador. Ó. Agora, meu observador vai entrar, ó. Entrou aqui dentro da casa. Olha lá. Já está no 1,68 aqui. Só vou posicionar a visão dele, girando. Foi? Foi. Eu quero manter o ângulo de 60 graus. Tá vendo que tá sem teto aqui? Ó, tá sem teto. Eu vou adicionar a cena desse jeito. Então, vou vir aqui em cenas de novo e vou adicionar. Essa minha cena vai chamar sala de estar. Olha lá. Quando eu vier aqui, ó, nessa fichinha, entrada, ele vai mostrar a minha cena da entrada, olha lá, ó. Quando eu vier na sala de estar, ele vai me mostrar a cena da sala de estar. Puxa, mas eu quero que apareça o teto. Então, eu venho aqui, vou mandar habilitar o teto de novo, ó. Tá vendo que habilitou? Ele apareceu. E agora eu vou aqui nessa cena e vou mandar ou atualizar a cena por aqui, ó, atualizar cena, ou por aqui, por esse botãozinho, atualizar cena. Vou clicar, ele vai perguntar o que eu quero atualizar, vou mandar atualizar tudo, ó. Vou voltar para a entrada agora, ó. Entrada, sala de estar, tá vendo que tá com teto? Vou criar uma outra cena agora, ó. Vou lá para a vista de topo de novo. Vou tirar o teto de novo e vou posicionar meu observador. Agora eu quero que ele entre aqui no corredor, então eu vou pôr ele aqui, ó. Olha lá, virou. Vou posicionar ele, vou girar mais um pouquinho. Vamos dizer que eu quero que ele olhe aqui. Aqui eu vou mexer um pouco na câmera, deitar. Eu vou dar Z para mudar aqui a câmera um pouquinho. Vou pôr um pouquinho mais, 90 graus, para ficar mais longe. Ó. E aí, vou salvar a cena de novo, ó. A cena 3 minha vai chamar corredor. Opa, corredor. Enter, adicionei. Então, cena 1.
Entrada. Cena 2, basta eu clicar aqui na fichinha. Sala de estar. Cena 3, corredor. Agora eu vou criar mais uma, ó. Vou lá para vista de topo. É o mesmo procedimento para todas. Vou colocar meu observador agora aqui nesse corredor, porque eu quero que ele olhe agora esse quarto. Eu vou pôr no quarto já, por exemplo. Então, vou colocar aqui na portinha. Eu tinha posto aqui no corredor da sala, né? Vou pôr aqui agora. Ó, vou girar, para o que eu quero que ele veja. Vou girar, vou girar, vou girar. Vou mexer no foco. Vou dar Z para alterar de novo esse aqui. Vamos ver como fica com 60. Vou pegar meu olhinho, vou ajustar. Ó, beleza. Vou, então, criar mais uma cena. Essa cena vai chamar dormitório. Eita. Vou lá de novo por cima e agora eu vou olhar aqui de dentro do dormitório. Vou pôr o meu objeto, meu hominho aqui, por exemplo. E vou olhar pro outro lado. Vou afastar um pouquinho minha câmera dando zoom. Vou pôr 90. Olha lá. Ficou muito. Vamos diminuir. 70. Vamos arrumar o olhinho. E vou salvar a cena. Vou pôr interior dormitório. Vou fazer mais uma. Por que eu tô fazendo tantas? Porque eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a animação. Vou pôr mais um aqui, onde ele tava, só que agora eu vou olhar aqui pro banheiro, ó. Vou pôr mais longe, senão não vai dar para enxergar bem o banheiro. Pôr ele mais para cá, assim. Vou olhar mais para lá. Pronto. Vou adicionar a cena chamada Closet. Closet. Entre. Vamos lá. Criei uma cena chamada Closet. Vou adicionar mais uma. Gente, tá vendo que é sempre o mesmo procedimento? Coloco o bonequinho aqui. Ó, vou girar agora para olhar o meu banheiro. Vou aumentar, vou arrumar o zoom aqui um pouquinho. Deixa eu ver, com 60 ele vai ficar mais próximo. Vamos pôr 80, ver se ele fica muito longe. Aqui. Vou adicionar mais uma cena. Ela vai chamar banho. Ou entrada. Opa, entrada, banho. E eu vou fazer a última agora, para a gente poder gerar uma animação. Vou lá de novo. Coloco meu bonequinho de novo. Por aqui na porta. Espera aí que ele não pegou o lugar certo. Vou pôr de novo. Por dentro do banheiro já aqui. Vou arrumar. E vou dar um nome, adicionar cena. E vou dar um nome chamado banho. Todas essas que eu criei estão sem teto. Então, agora eu vou incluir o teto nelas. Como que eu faço isso? A sala de estar eu já tinha posto o teto. Então, agora eu vou em todos. Corredor, tá sem teto. Vou habilitar o teto, que tá apagado o meu layer. E vou aqui na minha cena chamada corredor. E vou mandar atualizar. Agora vou pro dormitório. Tá sem teto. Habilito o teto. E dou um atualizar. Agora eu vou para o interior. Dormitório. Habilito o teto. Opa. E dou um atualizar. Vou para o meu closet. Mesma coisa, tá sem teto. Ligo o layer teto e dou um atualizar.
Entrada banheiro, habilito o teto e dou um atualizar. E por último, o banheiro. Habilito também o layer teto e dou um atualizar. Então, eu tenho todas as cenas agora criadas com atualizar. Eu esqueci de mostrar uma coisa para vocês, que é a seguinte, quando eu apoio, eu tenho caminhar, né, o percorrer. Eu, para falar a verdade, não gosto de criar animação com o percorrer. Eu não gosto de apresentar um projeto para o cliente e usar o percorrer para mostrar o projeto para ele. Por quê? Porque o percorrer, ele não é muito prático, ele não mostra exatamente o que eu quero. Vou mostrar para vocês agora, mas é uma ferramenta que existe. Eu prefiro gerar as cenas e a partir das cenas fechar um vídeo de animação. Mas como que eu faço percorrer? Uma vez que eu coloco o meu observador, ajusto, né? Eu posso ajustar, então, aqui. E aí, quando eu dou percorrer, ó, ele vai andando, ó. Conforme eu vou apertando com a tecla esquerda do mouse e vou andando, ó. Eu posso virar, ele vai andar. Só que se eu quiser que ele ande um pouquinho mais rápido, porque ele anda bem devagarzinho, eu posso segurar o Ctrl, ó. O Ctrl vai me permitir andar mais rápido, ó. Só que ele não atravessa a parede, tá vendo, ó? Ele não atravessa a parede. Então, eu vou indo, ó. Ele não tá deixando, porque eu tô com uma parede aqui na frente, ó. Para eu atravessar a parede, eu tenho que apertar o Alt. Ó, agora ele atravessa, ó. Ó, tá vendo? Ele atravessou a parede porque eu apertei o Alt. Como que eu sei que ele não atravessa, ó? Quando eu venho aqui, ó, e tento passar nessa parede, ó, ele fica vermelhinho, um símbolozinho vermelhinho do lado do pé. Então, isso quer dizer que ele tentou atravessar uma parede e não conseguiu. Ele só vai atravessar pelo Alt. Ó, quero entrar nesse quarto aqui. Eu posso segurar e entrar. Ele vai entrar? Vai. Ó. Tá no banheiro. Mas, assim, eu acho difícil usar o caminhar, o percorrer. Eu acho mais fácil criar a animação. Então, como que a gente cria a animação? Então, tenho todas as cenas aqui bonitinhas criadas, ó. Todas as cenas feitas certinhas. Lembrando que, o que eu tenho aqui nessa minha barrinha de cenas, né? Deixa eu diminuir aqui. Eu tenho todas as cenas que eu criei. Então, entrada, sala de estar, corredor, elas ficam na ordem que foram criadas. Só que é importante que essa ordem seja a ordem que você quer gerar a sua animação. Caso alguma cena esteja fora de ordem, você pode subir a cena ou descer a cena. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na sala de estar e subir, ela vai passar para frente da cena de entrada. No meu caso, eu criei na ordem. Mas às vezes a gente percebe que precisa ser criada mais uma cena depois que a gente já criou a maioria. Então, você tem essa ferramenta de subir ou descer essa visualização da ordem das cenas. Aqui cria a cena e aqui exclui alguma cena que você não quer mais. Aqui atualiza a cena e aqui é a forma de visualização. A gente está vendo em detalhes. Eu posso ver em miniatura pequena, em miniatura grande, desculpe, ou em miniatura pequena. Eu gosto mais de detalhe porque eu vejo tudo o que foi escrito aqui, fica mais fácil. Aqui eu posso exibir ou ocultar detalhe. Então, por exemplo, aqui eu tenho as informações todas. Se eu não quiser que essas informações apareçam, eu clico aqui, ele oculta, deixa só as cenas. E aqui é um menuzinho de opção de cena, é o mesmo menuzinho que eu tenho quando eu clico com o botão direito, eu posso clicar aqui e ele aparece a mesma coisa. Então, cenas criadas, eu vou agora diminuir aqui para poder mostrar todas as cenas. Ó, cenas criadas, né? O que eu preciso fazer? Desculpa. O que eu preciso fazer, então, para gerar uma animação? Gente, quando eu salvar esse arquivo, essas cenas vão ficar sempre aqui, elas não vão ser perdidas. A criação de cena é importante não só para a criação de animação. A gente vai ver na próxima aula que existe o SketchUp Layout. O SketchUp Layout é o SketchUp que monta a folha do SketchUp. Então, igual eu tenho para montar o AutoCAD, as abas Layout, que eu monto a folha, a mesma coisa acontece com o SketchUp, só que é um programa separado. A gente vai ver
como que funciona isso. Como que eu crio uma animação? Aqui dentro de visualizar a animação, além de adicionar cena, eu tenho o reproduzir. Tá vendo? Reproduzir. Então, eu venho aqui, ó, reproduzir. Ele vai... Ah, deixa eu só interromper aqui, que eu esqueci de mostrar uma coisa. Quando eu clico em qualquer uma dessas... Opa. Quando eu clico em qualquer uma dessas cenas aqui, dá para vocês verem que aparece incluir na animação aqui embaixo. Ou seja, todas as minhas cenas estão ticadas incluir na animação. E é isso que a animação vai usar para entender quais cenas devem ser incluídas. Ela usa essa informação e a ordem que as cenas foram criadas. Então, eu vou lá, ó. Visualizar, animação, reproduzir. Ó. Ela tá reproduzindo. Peraí. Era para ela estar mostrando. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pausar. Eu acho que ele não tá conseguindo. Deixa eu ver se ele não tá conseguindo, porque eu tô aqui com coisa ligado. Só um minutinho que eu vou tentar descobrir o que tá acontecendo aqui, porque era para ele estar reproduzindo a animação. Se eu clicar com o botão direito sobre a primeira abinha, ele também faz. Adicionar. Realizar a animação. Ele não tá abrindo o quadrinho inteiro. Ele tá travando alguma coisa, acho que porque eu tô no Teams junto, porque... Ah, acho que agora vai, ó. Deixa eu ver se vai. Ele tá gerando animação. Vamos ver se ele gera inteira. Como eu tô na internet, acho que o computador tá um pouquinho lento, porque ele não faz isso tão devagar, não. Ó, tá vendo que ele tá gerando? Ele tá mudando sozinho as imagens. Eu não tô mexendo, ó. Ele tá virando, ele vai virar a próxima cena. Tá um pouquinho lento. Ó, girou de novo. Ele vai mostrando aqui quais são as que ele tá fazendo. Na verdade, ele é bem rápido, viu? Eu acho que é porque, como eu tô usando a tela compartilhada, daí ele tá um pouquinho lento. Olha lá, mudou para o banho. Agora ele tem que fechar. Foi. Olha lá, agora ele vai gerar a animação inteira. Ele tá fazendo bem devagar. Então, eu vou fechar aqui e mostrar para vocês. Ele já gerou uma animação. Como que eu exporto a animação? Então, eu venho aqui, ó, arquivo, exportar, animação, vídeo. Tá vendo? Venho aqui. E aí, aqui eu vou exportar, ó. Ele tem essas opções. Opa. Tá? Aqui é um MP4. Então, eu venho aqui e vou exportar. Para vocês verem onde que... Só ver onde ele tá gerando. Ele tá botando os quadros. Ele tá bem devagarzinho, mas vamos esperar ele exportar. Porque eu quero mostrar para vocês qual é o resultado final.
entrou mais alguém? Deixa eu ver. Tá fazendo, gente. Ele não é tão devagar, viu? É porque realmente a gente tá fazendo tudo online, daí o computador fica... E esse computador é bom, mas ele mesmo assim fica um pouquinho perdido. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Por mim, tudo tranquilo, professor. Tranquilo? Tá bom. Depois a gente vai fazer, quando a gente for repor as aulas práticas, nós vamos fazer tudo isso na prática, né? Aqui eu só estou explicando a teoria mesmo de como funciona. Uhum. Ele vai gerar um videozinho que abre em qualquer... no Media Player ou qualquer outro aplicativo que roda vídeo. Ó, tá indo, tá terminando. 91. Foi, né? Deixa eu só ver, eu nem vi onde que ele... Eu mandei. Peraí que eu fiz... Deixa eu só ver onde ele salvou para eu poder mostrar para vocês. Dentro de documentos. Eu vou abrir aqui para poder compartilhar a tela para vocês verem como que ficou, tá bom? Deixa eu só abrir primeiro a animação. Um minutinho que ele tá pensando. Ó, vou compartilhar outra tela com vocês, para eu poder mostrar para vocês o videozinho. Entrou? Vocês estão vendo o sofazinho? Tô. Então, eu vou dar play, ó. O vídeo que gera, ó, é um vídeo normal, de MP4, ó. Eu vou dar reproduzir, ó. Ele vai, então, a partir da minha cena, ele vai gerar, ó. Certo? Aí ele vai voltar para o início de novo. Ó lá, ó. Então, é bastante simples. É claro que o que é ideal, né? O ideal é a gente sempre fazer um mapeamento de onde a gente vai pôr o bonequinho, ou seja, observador, e como que a gente quer que ligue uma cena com a outra, né? Aqui eu fiz uma forma rápida para a gente ver na aula, mas quando a gente faz para um cliente, a gente faz um mapeamento direitinho de onde vai passar o observador, para a gente poder mostrar para o cliente uma sequência mesmo, como se fosse o observador andando pelo projeto, tá? Próxima aula, a gente vai falar como exporta a cena. Eu vou deixar para a próxima aula, porque tem muito a ver com o assunto da próxima aula, que é o layout, SketchUp Layout. Mas o importante é saber que o SketchUp tem essa ferramenta, que ela é muito fácil de ser gravada, os vídeos ficam levinhos, não são muito difíceis,
muito pesados, né, que eu posso dizer, podem ser subidos para o YouTube, podem ser enviados por e-mail, então ajuda bastante a gente a desenvolver um projeto e é legal para usar como uma ferramenta para o cliente entender, né? Claro que essa visualização do SketchUp não tem nenhuma renderização, porque a gente está dentro dele ainda, né? Para gerar essas animações. Mas ainda assim, eu acho que é uma ferramenta que faz o cliente entender bem o projeto. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, gente? É possível fazer animação renderizada? Então, desde que você renderize no SketchUp. Você tem que gerar uma cena renderizada, cenas por cenas renderizadas. Só que assim, Arnaldo, a qualidade, na minha opinião, não é muito boa. Porque ela não consegue renderizar a passagem de uma cena para outra, entendeu? Então, o ideal, se você for criar um vídeo renderizado, acho que você tem que usar um outro software, mas aí eu nem sei te dizer qual que seria ideal, porque eu nunca fiz isso. Entendi. Tá? Então, reforçando, gente, o link da nossa avaliação do primeiro bimestre, o link não, né? Porque não é um link, o acesso, né, a ela vai estar aberto no dia 27, que é a próxima segunda-feira, a partir da 00:01. E fecha, ela vai ficar aberta 24 horas. Ela fecha 23h59, tá? São 10 alternativas, múltipla escolha. Cada questão vale 100 pontos. Aí vocês só têm uma chance para responder cada questão. Então, prestem atenção antes de dar submeter, de aceitar a resposta, tá bom? Para que não haja erro. Cai todo o material da unidade 1 e 2. A parte teórica, porque não vai ser um exercício prático, porque nós não estamos tendo a prática, só estamos tendo a teoria. Lembrando que a prática será dada depois, quando a gente não sabe, quando tudo isso passar e as coisas forem normalizadas, tá bom? E eu preciso que vocês me entreguem até quarta-feira agora, dia 22, aqueles 3 exercícios que nós fizemos nas nossas primeiras aulas. Foram aulas presenciais, que é o exercício de lote, um outro exercício de figura geométrica, que a gente usou trena e pontos. Eu vou mandar para a Rayane, ela vai mandar para vocês se lembrarem qual que é. E o outro exercício que era uma casinha, que a gente subiu a alvenaria e abriu umas aberturas, tá? Esses 3 exercícios vão compor a nossa avaliação em sala de aula, aqueles 1000 pontos que equivalem aos exercícios dados em sala de aula, porque eles realmente foram feitos em sala de aula. Ok, até aí? Alguma dúvida? Ok. Professora, Diga. eu mandei para você o arquivo, mas no meu computador ele não estava abrindo, só estava abrindo na faculdade. Como eu tinha salvado ele no e-mail, eu te encaminhei direto. Você conseguiu abrir? Eu vou confirmar os que eu já consegui conferir, ó. O Arnaldo me mandou o lote, falta a casa e a figura geométrica. O Gabriel me mandou a figura geométrica. A Rayane me mandou o lote e a casa. Eu não encontrei até o momento a figura geométrica, mas como eu disse, eu tenho 3 e-mails que eu estou recebendo as coisas. Tem gente que está me mandando para o Hotmail, tem algumas pessoas que estão me mandando pelo Ava e tem outras pessoas que estão me mandando pelo Gmail. Então, eu pedi para que agora, como a gente está em home office, para mim é mais fácil acessar tudo no Gmail, porque o Ava, às vezes, o tamanho do arquivo não vem. Então, para não ficar metade no Ava e metade no Gmail, eu peço para que todo mundo mande no Gmail, tá? Qual é o seu e-mail do Gmail, Márcia? Então, meu Gmail, ele é marciagl.anhanguera@gmail.com. No caso, eu enviei para o Gmail para você, Márcia. Então, você, Milene, vamos lá. O que eu recebi seu foi... Eu recebi o lote e recebi a casa. Eu não recebi a figura geométrica. Tá? O Arnaldo eu recebi até outro, né, Arnaldo? Mesoval, mesa retangular, mas eu expliquei logo no início da aula que os outros exercícios que eu passei nas aulas, nas 2 primeiras aulas que a gente teve online, né?
a gente não tinha recebido a informação que a aula seria somente a parte teórica, então eu acabei passando os exercícios de prática, que é aquele da mesa oval para posicionar as cadeiras e o outro da mesa retangular. Esses 2 exercícios não vão ser avaliados agora, eles vão ser avaliados no próximo bimestre, quando a gente retornar com as aulas presenciais. Isso, gente, é a informação até o momento, tá? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa questão da gente ficar em casa. Pode ser que mais para frente a Anhanguera mude esse posicionamento. Até agora, a gente vai ter a prática presencialmente quando tudo normalizar. Okay? Mas só confirmando, é marciagl.anhanguera@gmail.com. Isso. Então tá bom, Tá bom? Se vocês puderem anexar os 3 exercícios no mesmo e-mail e me mandar, vai ficar mais fácil para mim. Porque assim eu abro um pouco menos e-mail. Tá bom? Tá joia, Márcia. Tá bom, okay, eu vou pessoal. o exercício das figuras geométricas para confirmar. Se eu tenho aqui ou se eu tenho que fazer de novo. Tá bom, eu vou mandar os 3 exercícios para a Rayane e ela distribui para vocês procurarem se vocês têm. Eu lembro que todos os que estavam em sala fizeram, agora eu não sei se vocês guardaram, né? Ficou na sala. Tá bom? Tá bom. Gente, então é isso. Por hoje é isso. A gente se encontra. Semana que vem a gente não tem aula ao vivo, porque é a nossa avaliação. Vocês vão entrar no AVA, clicar lá na pasta onde tem sessão. Está na aula da unidade 3, sessão 2. Vocês cliquem lá no exercício de avaliação, respondam e depois eu vou dar um retorno, um feedback dessas questões para vocês. Ok? Certinho. Obrigada pela participação de vocês. Bom feriado amanhã. E que Deus cuide de todos nós, tá bom? Amém. Boa noite. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Boa noite. Tchau. Falou, gente. Boa noite pra vocês aí. Alô, tchau, tchau.